Olá, esse é o CB em Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco. Nosso objetivo é trazer semanalmente conteúdos relevantes para nossos ouvintes e colaboradores. E hoje a nossa conversa é sobre vacinação, a importância e os desafios no Brasil. Por que a gente vai falar desse assunto hoje? Estamos no mês de outubro, mês que tem a campanha Outubro Rosa, que alerta para a saúde, e no dia 17 de outubro nós celebramos o Dia da Vacinação. A vacinação é uma das conquistas mais significativas da medicina moderna. Já desempenhou papel fundamental na redução das mortes e sequelas graves causadas por diversas doenças infecciosas ao longo da história. No Brasil, é uma prática amplamente consolidada e o país tem uma longa trajetória de sucesso na imunização de sua população. No entanto, é muito importante a gente compreender que, apesar de todos esses avanços, a manutenção de altas taxas de cobertura vacinal é crucial para evitar a reintrodução de doenças anteriormente controladas. Então, a gente tem um tema muito legal aqui de relevância social e eu tenho a honra de receber, eu convidei para falar sobre esse assunto, o professor Daniel Valente. Ele é biólogo, mestre em saúde pública e meio ambiente, com uma linda trajetória e experiência na área e professor do curso de medicina da UCB. Daniel, seja muito bem-vindo. Eu sei que você é caçulinha na UCB, você chegou junto com o curso de medicina, que também é um dos cursos mais novos, mas que você se apresentasse para quem está nos ouvindo e falasse um pouquinho como é que foi essa tua chegada aqui, antes da gente começar a falar desse assunto tão importante para nós todos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Bom, então, minha trajetória é um pouco recente aqui, como você mesmo falou, mas foi um convite da reitoria para poder assumir uma cadeira do curso de medicina muito importante, que é nova pelo MEC, né? E, na verdade, ela prevê a introdução de temas que possam contribuir com o avanço na sociedade, né? Então, eu estou com minha turma esse período falando justamente da vacinação e das doenças que são preveníveis por ela. Isso é muito bacana, exatamente o que a gente está falando aqui, né? Acho que tem tudo a ver. E eu começo te perguntando, Daniel, com certeza quem está ouvindo a gente já ouviu alguém, eu não tomo vacina, a gente viveu aí essa experiência da pandemia da Covid-19 e outros estudos, uma polêmica que eu acho que vale muito a pena nesse mês do Outubro Rosa, nesse mês do Dia do Médico, né? Que as atenções se voltam para que a saúde está na pauta de discussão, que deveria estar todos os dias, da gente fala desse assunto. Qual é a importância da vacinação para a prevenção e controle de doenças? Então, Elza, você já começou tocando num ponto muito polêmico, que é a questão da hesitação vacinal, né? É um termo que a gente utiliza para dizer essas questões de quem, por algum motivo específico, não deseja se vacinar. Mas é importante que a gente entenda que no avanço da sociedade, no avanço do nosso parque tecnológico, dos avanços em biologia molecular, laboratoriais, a gente veio conseguindo desenvolver e melhorar soluções para grandes problemas que a gente enfrentava, né? Então a vacina, ela começa lá no século XV, mais ou menos, com a questão da varíola, que é hoje uma doença que a gente não tem mais, mas era uma doença que causava mortes, dezenas de milhares todo ano. Eu tenho até hoje a marca da vacina da varíola no braço, era uma pistolinha. Você jovem, você não lembra. Eu não tomei essa vacina. Não, você é garoto, mas eu tomei. Eu sou uma senhora sexy estagiária. Então eu lembro da pistolinha na escola, eu tenho até hoje, todo mundo que tem mais de 50 tem essa marca. Sim, então, e isso foi um grande avanço. Hoje não existe mais a varíola humana no mundo, né? E isso só foi possível graças a uma ação coordenada de colaboração entre todos os países do mundo para a erradicação, né? E quando a gente fala em colaboração, é entender que todo mundo importa. Hoje, em 2024, a gente não tem mais barreira, né? Então, por exemplo, se a gente pegar uma história mais recente, as pessoas lembram, principalmente quem está aqui no Rio de Janeiro, lembra o que foi o surto de sarampo em 2016 e 2017. Ele só aconteceu, primeiro, por conta da queda dessa cobertura, porque quem não viveu a doença começa a não ter medo da doença, então não tem por que eu expor minha criança a uma vacina se eu nem vejo essa doença por aí. E de fato o Brasil era livre de circulação do sarampo, mas as coberturas vão baixando, a gente vai ficando suscetível e não existem mais fronteiras. Então o que acontece é que qualquer pessoa que venha de fora pode trazer uma doença e criar um surto, que foi o que aconteceu com o sarampo em 2016. Então entender que a vacinação ela não é uma questão individual, mas sim um impacto coletivo, é muito importante para que a gente consiga evoluir enquanto sociedade. Se todo
todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue. Nem todo mundo vai poder se vacinar e tem alguns que infelizmente não vão querer por algum motivo ou outro, mas se todo mundo que puder fizer a sua parte e se vacinar, a gente consegue controlar e eliminar algumas doenças que são ainda hoje um problema de saúde pública. Muito bem. Eu acho que muitas das pessoas que pelo menos a gente ouve no cotidiano aí, né, essa questão da vacina e na Covid, como é isso, não vamos entrar nessa esfera, mas como as vacinas atuam no nosso organismo? Então, vamos lá. As vacinas, hoje a gente tem vacinas que são compostas de diferentes materiais, diferentes produtos, mas todas elas têm o mesmo objetivo, que é gerar uma resposta imune, né? Então, o nosso organismo ele tem alguns sistemas de defesa, a gente já nasce com eles, e esses sistemas de defesa eles vão identificar qualquer agente, qualquer substância estranha, um vírus, uma bactéria, um protozoário, e vai tentar atacar aquilo ali. Mas esse primeiro esquema de defesa ele é muito sensível e ele pode não dar conta. Para isso, a gente tem outro sistema de defesa que é um sistema de imunologia. É o sistema que são as imunoglobulinas, outras coisas que a gente tem e que precisam atuar. O que acontece é que a gente não nasce com eles. Eles precisam ser ativados. Normalmente, a gente cria essa memória imunológica pegando uma doença, só que a gente pode morrer no caminho. Então, o ideal é que a gente consiga usar as vacinas e é assim que elas funcionam. Elas apresentam para o nosso organismo um pedacinho daquela doença, para que o nosso organismo conheça e consiga produzir uma resposta a ela. Dessa forma, quando a gente for realmente exposto à doença em si, a gente pode não ficar doente, porque o nosso corpo já vai saber como lidar com aquilo. Excelente explicação. Você que está em casa, é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque a informação é a base de tudo. E aí, nessa questão da imunização, dessa belíssima explicação que você deu, me fala uma coisa. As vacinas, existe o mito, a gente ouve, as vacinas evitam a resistência aos antibióticos? Isso é mito ou verdade? Isso é mito, Elza. Isso é muito mito. Na verdade, sabe o que aumenta a resistência a antibiótico? Hoje a gente está vivendo um momento onde tem muita questão de novas bactérias surgindo que são resistentes. Bactérias multiresistentes que vão se tornar um problema cada vez maior. Mas o principal problema causador disso tudo é justamente o uso indiscriminado de medicamento. Não é sobre a vacina. É sobre aquela pessoa que está em casa cuidando do seu filho que está febril e aí ela resolve pegar um Clavulim, um outro medicamento desses que são antibióticos e administrar de forma empírica achando que é o ideal porque a última vez que o filho esteve doente ela fez isso por orientação médica e deu certo. E aí ela segue repetindo. Então esse uso de medicamentos antibióticos sem o menor controle é o principal fator para o que a gente vive hoje em relação às bactérias resistentes e, infelizmente, do jeito que a gente vem evoluindo, a ideia é que isso vai piorar. A gente vai ter cada vez mais bactérias resistentes e maior dificuldade de controle delas. Enquanto a população não entender que o uso de antibiótico, ele é para ser guiado por orientação médica, apenas. Então dá tua dica aí, para quem tá ouvindo a gente. Então, tá com alguma questão de saúde, procura uma unidade de saúde. Converse com um profissional de saúde, um enfermeiro, um médico. Se esse profissional médico te receita um antibiótico, é para você usar esse antibiótico dentro do esquema previsto, no número de doses previstas. Cada vez que a gente faz o uso de antibiótico porque da última vez deu certo ou porque o filho da vizinha, do cachorro, do parente, do papagaio usou, a gente está criando um problema pra gente. E não é só pra gente, porque isso acaba espalhando e contaminando outras pessoas. Isso é muito interessante, né? Porque você ouve muito isso no dia a dia. Eu acho que é bem bacana a gente trazer esses assuntos. Começamos nosso bate-papo falando que semanalmente a gente discute assuntos relevantes para a sociedade. As pessoas, fulano fez essa dieta, deu certo. Tomou esse remédio para emagrecer, eu vou tomar também porque deu certo. Usou esse antibiótico. Gente, a medicação é adaptada a cada caso. Para isso existe o diagnóstico específico. Exatamente. E assim, Elza, além desse mito, né, da questão da resistência, eu acho que é um mito muito cruel que a gente precisa desfazer para a sociedade em relação à vacinação são os que se ouviram mais recentemente, relacionando, por exemplo, vacina ao autismo, que também não tem qualquer relação, não é possível dizer que isso exista. Boa você falar disso. É possível, o autismo deve ter sim uma base genética, mas vacinação não altera gene. Vacinação não faz isso, ela não mexe no nosso DNA, no nosso código. Então ela não tem chance de causar autismo. Ela também não traz nenhuma doença, né? Isso é uma outra coisa, também falaram muito sobre alguém surge, a vacina da China, né? Você falou que ia falar de Covid. A vacina da Covid virou da jacaré. China. Vai virar jacaré. Qual era que virava jacaré? Qual era? Tinha uma que... Era Coronavac. Coronavac, virava jacaré. Vai passar HIV. Gente, as vacinas não têm doenças, elas passam por um processo muito controlado. E interessante que as mesmas pessoas que botam em xeque a qualidade, o rigor técnico e a eficácia de uma vacina são aquelas que compram os produtos
dermocosméticos de qualidade super duvidosa em site na internet e saem usando como se não tivesse problema. Comendo uns negócios esquisitos e... Então, assim, a nossa conduta, ela precisa fazer sentido. As pessoas botam muita dúvida nas vacinas porque escutaram de alguém que falou de alguém que falou de alguém e tem origem numa pessoa que tem muita má intenção por trás. As pessoas não se dão conta de que elas estão sendo manipuladas nesse sentido. Isso é muito importante, a gente alertar a população, a gente dialogar, a gente conversar sobre isso, porque a gente está vivendo o mundo da era digital, que a internet, a gente está num universo sem limites, né? Sem controle. As pessoas navegam e a gente precisa entender que as pessoas dizem o que querem, na hora que querem, da forma que querem. Mas por isso a gente está aqui para trazer a sua contribuição e discutir no canal acadêmico, né, de seriedade, para alertar as pessoas, dialogar com as pessoas sobre esses assuntos importantes. Daniel, existe o calendário de vacinação, que é muito importante, né? O calendário, e agora a gente tem a carteirinha de vacinação. Quando meus filhos eram crianças, eu só tinha a carteirinha de vacinação das crianças, tem aquelas vacinas específicas. Hoje, eu já tenho a minha carteira de idoso. Então fala pra gente, pra quem está nos ouvindo especialmente, essa questão do calendário de vacinação e a importância, tem uma idade específica, qual é a melhor idade? Todas as idades têm que tomar vacina? Como é que é isso? Então, todas as idades têm vacina, né? Hoje em dia, pelo calendário brasileiro de vacinação, a gente tem vacina que começa desde o momento que a mulher está gestante. Então, não é só quando a criança nasce. A gente tem vacina que é feita na mulher gestante ou na pessoa gestante. Sério? Qual é essa vacina? Sim, Né? Essa eu não é a consigo. DTPA. Ela é a vacina para difteria, tétano e coqueluche. Nossa, isso antigamente quando a criança fazia 6 meses. Eu tenho memória, eu tenho a carteira do meu Sim. filho. Mas a criança toma também. 30 dias depois, após o nascimento, tomava BCG. Então, Era isso. Aí mas podia sair de casa. Isso, e o calendário hoje já tá bem diferente. A gente dá vacina na Olha, gestante para gente, o proteger tempo a passou pra criança. mim. Quando a criança nasce, ela já pode tomar BCG, hepatite B, e aí depois ela começa com a rotina dela, com 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Quando vai chegando mais velho, a gente acha que vai acabando a vacina e vai ficando tranquilo. Mas a gente tem vacinas para serem feitas em todas as etapas da vida. Os adolescentes têm vacinas específicas para eles, como por exemplo a vacina do HPV, que é para ser feita entre 9 e 19 anos. Infelizmente a cobertura vacinal é muito baixa. Fala sobre essa vacina específica. Essa vacina é muito importante, inclusive como a gente está no Outubro Rosa. Outubro Rosa. Eu acho que são temas que as pessoas, às vezes eu tenho a sensação que ainda estão cercados de um certo preconceito por falta de informação. Exatamente. E não só falta de informação, mas a desinformação. Você falou das mídias digitais, é muito importante a gente pensar que a desinformação, ela vem muito mais fácil de engolir, vamos dizer assim. Ela normalmente ela é mais simples, ela grita mais, ela traz verdades absolutas. Mais atrativa. Então é muito atrativo para as pessoas pegarem aquilo para verdade. Então se informar de fato é mais difícil. Então é importante a gente trazer essas informações para cá. Já que a gente tá no Outubro Rosa falando de câncer, mas é basicamente câncer de mama, né, que é o câncer mais comum em mulheres, mas o terceiro câncer mais comum é o câncer de cólon. Ou de cólon não, de colo de útero, né? E a HPV, a vacina HPV, ela protege contra alguns vírus, que são os papilomavírus. Uma série de vírus que causam, entre outras questões, é um dos principais causadores do câncer de colo de útero e cérvix. E que os adolescentes são muito propícios a isso. Sim, pela falta de conhecimento. Exatamente. Então a importância de estimular essa vacinação é muito grande. A cobertura é muito baixa. Então, gente, quem tem em casa com crianças, desde as crianças pequenas de 9 às crianças grandes de 19, levem essas crianças para o posto de vacinação. Procurem uma unidade de saúde, se informem sobre isso. É uma vacina disponível, segura e que vai fazer diferença a longo prazo. Infelizmente, a taxa de ocorrência desses cânceres ainda é muito alta. E a maior parte deles está vinculado ao HPV. Então, poder fazer essa prevenção de um vírus, que normalmente é silencioso... Salva vidas. Exatamente. Né? E aí, além da caderneta adolescente, a gente vai para os adultos, que boa parte das vacinas que estão do calendário do adulto já foram algumas feitas quando criança, mas tem vacina que é de revacinação, como, por exemplo, difteria e tétano. E hepatite? Hepatite, ela tem 3 doses, mas se já fez quando criança, não tem orientação de revacinação. E para os 60 mais? Para os 60 mais, a gente tem sempre a vacina Pneumo 23, que é uma vacina que protege contra uma série de bactérias que causam muitos problemas pulmonares. Tem a vacina contra pneumonia, não tem? Isso. Que não tem na rede pública, se eu não me engano. Isso. Então, porque o que acontece? Essa que a gente chama lá de Pneumo 23, ela é 23 porque ela protege contra 23 grupos de bactérias que podem causar pneumonias e outros agravos respiratórios. Mas existem outras com mais classes de bactérias incluídas. E aí, realmente, elas não estão disponíveis no SUS. Eu tomei, porque meu marido é médico, e ele um dia chegou pra mim e falou assim, ex-marido, né? Ele falou assim pra mim, os idosos,
idosos, depois que eu virei uma senhora idosa, ele falou assim, o maior problema dos idosos é o PDT. Aí eu falei, o partido político? Ele falou, não, pneumonia, desinteria e tombo. Tomei vacina no dia seguinte. Tá certíssimo ele. Tombo realmente é um dos maiores problemas. Então, mas a pneumonia... PDT, turma, fica atento a isso. Eu ouvi... Já vou levar essa comigo já. Mas de fato, esses 3 casos sim, que ele falou, sim, que são, de fato, os idosos são muito vítimas da pneumonia, da desinteria, desidratação, esse calor que tá bonito no Rio de Janeiro agora, e tombo. E tombo. Tombo realmente leva muito a óbito, porque, como a gente costuma dizer, depois de certa idade é difícil colar junta, né? Então... né? É um problema. Outra coisa bacana que a gente discute nesse mês de outubro. Daniel, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, assim como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF, alertaram para o declínio alarmante no número de crianças que receberam essas vacinas durante a pandemia, como nós já falamos aqui. Mas, apesar disso, os pais ainda resistem na imunização dessas próprias crianças. Você acha que o que a gente pode fazer para mudar, apesar das campanhas, que a gente sabe que é uma das áreas que tem mais campanha do poder público, essa questão da vacinação. E aí eu trago para você refletir, você já falou aí, inclusive, por exemplo, há 50 anos o Brasil registrava todos os anos cerca de 100 mil casos de sarampo. A poliomielite era uma realidade. Na minha infância, eu lembro das pessoas vítimas da poliomielite. Essa época, o país ainda tinha um programa de vacinação muito definido, mas muito inibidamente pelo Ministério da Saúde, porque o acesso era limitado a poucas pessoas e existia um grande impacto social. Sim. Essa questão mudou? O que nós, vocês profissionais da saúde, poder público, iniciativa privada, universidades podem fazer? Esse é um problema grave que a gente tem, porque, como você disse, a gente vem de um cenário, se a gente pensar historicamente, né, lá não muito antigo, até a década de 80, 70, a gente ainda tinha poliomielite como um problema. A gente conseguiu eliminar a polio do país graças a um sucesso incrível do programa de imunização. O Zé Gotinha, que é o grande mascote do movimento de vacinação, ele surge nessa época, né, porque a vacina da poliomielite, ela tem a vacina em gota, inclusive é importante a gente dizer isso. Nesse momento o Brasil está mudando o esquema vacinal, então a gente vai deixar de ter a vacina de gotinha disponível no calendário. Não tem mais? Vai trocar a partir de 4 de novembro, a gente começa... Agora? Isso, agora. 4 de novembro começa a mudança. O esquema para a poliomielite são 3 doses injetáveis e 2 doses de gotinha que são de reforço. A partir de 4 de novembro, eles passam a 3 doses injetáveis mais uma injetável de reforço. O Zé Gotinha não morre, porque uma vez que ele já tá aí, é a cara da vacinação, é o que traz, né? Você, como mesma disse, você já vivenciou muita coisa e sabe como fazia diferença o Zé Gotinha, o quanto as pessoas se empolgavam em torno daquela imagem de poder estar numa unidade de saúde ou na rua se vacinando. Então esse é o caminho, é a comunicação. Sem uma comunicação eficaz, a gente não consegue reverter o quadro. Hoje a gente tem um calendário de vacina para menor de 5 anos que são 20 imunos diferentes que previnem contra mais de 25 doenças distintas. Hoje a gente tem uma rede super capilarizada. A atenção primária à saúde, que a nível federal é quem cuida da vacinação, ela está presente em todos os municípios, ela chega mesmo a gente está aqui em Realengo. Isso, a gente está aqui em Realengo e chega, e quem está no interior do Amazonas só chega de barco, eles chegam também. Então, se hoje a gente conseguiu avançar tanto, por que a cobertura vacinal cai? Falta informação, falta comunicação, né? A gente vê o Ministério, os estados e municípios fazendo a parte deles em se comunicar, em trazer informação, mas não é só o fato de trazer informação. Como essa informação chega, aonde ela chega, qual é o público que vai consumir essa informação, de quantas formas diferentes você precisa levar uma informação para que ela possa fazer sentido, né? Nutricionistas falam que a gente tem que ofertar para uma criança um alimento de 4 ou 5 formas diferentes para garantir que a criança gosta ou não gosta. É a mesma coisa com a informação. Você precisa levar a informação de formas diferentes para aquela população, porque uma dessas formas pode fazer efeito. O que a gente tem é uma grande resistência à vacinação, e aí foi o que a gente falou desde o início, ou é porque as pessoas não viveram a doença, não conheceram a poliomielite, não viram o que era uma pessoa com sequela de poliomielite, coqueluche, que estamos com surtos
acontecendo no país. A gente já tem alguns estados em situação de emergência. Tem vacina. Sempre teve, nunca deixou de ter. O que acontece é isso. Quanto menos gente vacinada, maior o risco de doença. Não estava tendo... As coisas estão voltando. Todas elas. E boa parte se dá por conta da globalização. Foi o que eu falei, não tem mais fronteira. Então aqui a gente já controlou sarampo, não tinha mais sarampo. Veio um grupo com sarampo e acabou. Se tornou um caos. E aí fez-se toda uma ação. Hoje o Brasil caminha de novo para recertificar ser um país livre do sarampo, mas ele precisa de acordo com o critério da OMS, da Organização Mundial da Saúde, são 2 anos. Então ele precisa de um tempo para poder se certificar. Tem a coqueluche, que não era um problema, ainda não é um grande problema, mas a gente já tá tendo caso. Existe o risco. A dengue, que agora recentemente teve vacina, mas infelizmente ainda não tinha vacina para todo mundo. Isso foi uma questão, né? E isso também é uma questão de dúvida das pessoas. As pessoas se perguntam muito o porquê que eu tenho que fazer a vacina para criança e eu não posso tomar. Que é prioridade. Né? Exatamente. E aí as pessoas ficam, mas é uma vacina nova? Foi o que aconteceu com a Covid. Eu vou dar essa vacina pra minha criança, ele vai ser um rato de laboratório, vai ser uma cobaia. Isso é um problema muito sério, que as pessoas têm que rever esse conceito. E, gente, toda vacina que está disponível em qualquer lugar, não só no SUS, como na rede privada, ela é como qualquer outro medicamento. Ela passou por várias fases, os estudos clínicos são divididos em fases. Ela passou por 3 fases antes de estar disponível. Então, ela com certeza não é uma vacina experimental e o seu filho não vai ser uma cobaia. Leve seus filhos para vacinar. Essas vacinas são seguras e são eficazes. Mas a gente tem caminhos bons. Grandes passos estão sendo dados. Por exemplo, eu tenho a informação de que você tem um projeto acadêmico, um projeto de extensão aqui na UCB, aonde você justamente incentiva, faz um trabalho com os alunos focado na vacinação. Fala pra gente sobre esse projeto. É isso. Eles precisam desenvolver projetos que possam interlocucionar com a saúde da sociedade. São alunos de medicina e formação e com eles a gente vai poder falar sobre a parte de doenças que são imunopreveníveis, ou seja, que tem vacina para elas. Então a gente está desenvolvendo um projeto que vai inicialmente ser focado aqui dentro da própria universidade, com a ideia de poder desmistificar e levar informação para todo mundo sobre as vacinas. O melhor lugar para se começar a se desenvolver essa ideia é dentro de uma instituição de ensino, é dentro de uma universidade. Com certeza. Então eles vão poder conversar com todos os profissionais, entender quem está vacinado e quem não está. Se não se vacinou, por que não se vacinou? Boa. Eles vão passar em todos os locais para poder perguntar isso para cada um dos profissionais. E no dia da vacinação, no segundo da vacinação, você vai fazer alguma ação com eles? Com certeza. No dia 17 de outubro a gente vai estar nesse processo ainda. Provavelmente vai ser o dia onde a gente vai divulgar o resultado desse levantamento e apresentar o dia de vacinação, porque a gente já combinou com a atenção primária daqui do Rio de Janeiro, a gente vai fazer uma ação de vacinação aqui dentro, para poder atingir esse público adulto, que é justamente o público que acha que não tem que se vacinar. Então a gente vai trazer para cá algumas doses e vai poder fazer tanto com os profissionais quanto com alunos que circulam aqui dentro, né? Então a ideia é a gente conseguir não só atingir com informação, mas também já trazer essas doses, porque a gente sabe que o acesso é uma das questões que dificulta. Verdade. Muitas vezes as pessoas sabem que elas têm uma vacina próximo, mas próximo parece longe, próximo é difícil. Mas o CD é perto, tá aqui no coração de Realengo, né? Pois é. Então a gente vai fazer isso para poder estimular e disseminar essa informação. 26 de outubro vai ter também a Universidade de Portas Abertas. Vai ter uma grande ação aqui. De repente você volta com a vacina novamente, com essa ideia de instrução. Com certeza. E a gente ainda tem a Semana da Extensão, porque todos os cursos que têm extensão, atividade de extensão, eles fazem alguma atividade para apresentar para o território e para a universidade aquilo que eles produziram. Então também é uma possibilidade da gente voltar com esse projeto. É muito legal quando a gente junta o conhecimento da biologia com saúde pública, com questões de sustentabilidade, que está muito associado às questões ambientais, incluindo o social, porque o tripé da sustentabilidade, na verdade, é econômico, ambiental, mas acima de tudo social. Ele está envolvido em tudo. Não tem como olhar qualquer política pública, principalmente de saúde, sem pensar no viés social. Daniel, eu queria te agradecer imensamente a confiança, a participação, suas informações relevantes aqui para quem está nos ouvindo. Com certeza você deixou informações preciosas, alerta aqui para as pessoas. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, então. Claro. Bom, primeiro agradecer pelo espaço. Acho que é importante todo espaço de divulgação, de informação útil sobre saúde, ele tem que ser usado. Então acho que o OCB em Foco é um grande espaço nesse sentido, né? A gente atinge um público grande, então a ideia é poder estar
aqui para isso. E as minhas considerações finais em relação a todo esse trabalho é: gente, se informem, busquem informações de qualidade. A gente sabe que a gente tem muita desinformação, tem muita gente que pega informação recebida de outros sem verificar fonte, né? Hoje a gente tem muitos divulgadores da área da ciência em diversos campos. Recentemente a gente teve um caso de divulgadoras científicas que foram processadas porque divulgaram a verdade sobre uma informação falsa que alguém estava usando para ganhar dinheiro, né? Então, busquem informação, busquem as fontes dessa informação, se orientem sobre saúde. A vacinação, ela é segura, ela está disponível. A gente precisa aumentar as nossas coberturas vacinais para garantir que as próximas gerações, né, a gente está falando dos nossos filhos, mas entender que os nossos netos precisam de um local habitável. Então, se a gente não começar a mudar essa condição agora, não começar a entender essa vacinação como algo que faz parte da vida, como já foi um dia, né? Como a gente já sempre viveu acostumado a ser vacinado. Não terá futura geração. Exatamente. A gente nunca foi questionado. Nunca se questionou por que tinha que vacinar. Tinha, né? Então, enquanto a gente não entender que precisa e fazer, a gente não vai ter futura geração. É isso. Muito obrigada. Não poderia fechar de forma mais nobre. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de direção e edição de áudio de Bruno Silento. Eu sou Elza Calazans, agradeço a sua colaboração e te espero no próximo episódio.